Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma live especial. Nós vamos falar sobre a lei antiterrorismo hoje. Eu e o convidado Vladimir Ara, sejam bem-vindos. Boa noite, Rogério, boa noite a todos aí. Boa Sempre noite. tenso, né? Se para você que faz tantas é tenso, imagine. Pois é, eu fico sempre em dúvida, vou conseguir chamar o convidado ou não. Vladimir, obrigado por aceitar o convite. Nós vamos fazer uma live especial. Eu desativei os comentários para melhor performance da live, tá bom? Para nós dois ficarmos atentos a esse tema, que é um tema que eu acho que é repleto de dúvidas, e tem gente buscando alternativas que são passíveis de críticas, são essas críticas que nós vamos discutir. Obviamente, eu acho que eu falo por nós dois, sem qualquer color político, né? Então, pessoal, você que está achando que nós vamos aqui falar desse assunto com color político, você vai se frustrar. Como já fizemos em outra live, onde nós discutimos a graça travestida de indulto ao deputado, então ao deputado Daniel Silveira, vamos fazer a mesma coisa agora envolvendo a Lei 13.260 de 2016. Vladimir, eu vou passar a palavra para você se apresentar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Se é que você precisa de apresentação, eu sei que não precisa, mas só para ficar registrado, né? É sempre bom. Obrigado, então, mais uma vez, Rogério. É sempre um prazer debater contigo. Eu sou Vladimir Aras, membro do Ministério Público Federal desde 2003, 20 anos agora. Mês que vem eu faço 20 anos no MPF. Fui durante 10 anos, quase 10, do MP da Bahia, meu estado. Sou mestre em Direito Público pela Federal de Pernambuco. E atualmente eu faço meu doutorado aqui em Brasília, né? Também sou membro do IDI, estou usando o perfil do IDI, sou um dos meus fundadores do Instituto de Direito e Inovação. Aí, o terrorismo é um tema que me interessa muito, como me interessa também a Rogério, que escreve sobre o assunto. Desde a minha atuação como chefe da cooperação internacional da MPF e também, claro, como professor de processo penal que eu sou da Universidade Federal da Bahia, lá na classe de assistente. Perfeito. Aliás, tem uma coisa que você faz questão de ressaltar, e eu falo isso como testemunha, é que você é professor da Universidade Federal da Bahia. O que retrata o orgulho teu. Eu faço questão de falar isso, porque eu já esqueci de colocar isso no currículo e você me corrigiu. Rogério, tá, que aí você esqueceu que eu sou professor da UFPA. Falei, que legal, que jogo. Eu faço questão, estou no ensino universitário, Rogério, você sabe, desde 99, né? Eu fui antes professor de uma universidade estadual na Bahia, e eu comecei como professor de Direito Internacional, né? Eu gosto muito dessa conexão entre essas duas disciplinas. Isso explica muita coisa. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Explica muita coisa. Vamos lá. Aras. O Brasil inaugurou um tipo específico, na verdade, mais do que um tipo específico, uma lei antiterrorismo no ano de 2016. Antes, havia um tipo que flertava com o terrorismo, que era o artigo 20 da Lei 7.170, uma lei que nem mais existe, mas nós não tínhamos uma lei antiterror. Essa lei nasce em 2016, é a Lei 13.260. E ela nasce, eu acho importante mencionar isso, Vladimir, por conta de algumas conclusões que talvez nós tenhamos que discutir, estabelecer aqui, ou pelo menos rascunhar. Nasceu naquele período dos Black Blocs, está lembrado daquela história lá? Sim. É muito importante esse contexto para a gente compreender o artigo 2º, porque o artigo 2º diz o seguinte, se você me permite, eu vou ler rapidamente o artigo 2º, já vou te passar a palavra. Diz que o terrorismo consiste na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos neste artigo. E os atos são usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases, venenos, conteúdos biológicos, sabotar funcionamento, apoderar-se com violência, grave ameaça, etc., tal, do controle total ou parcial, ainda que temporário, de meios de comunicação, transporte, portos, aeroportos, estações, etc., atentar contra a vida e integridade física de pessoas, e por aí vai.
Mas a pessoa, para responder por terrorismo, deve cometer esses atos que eu falei rapidamente. 1, por razões de xenofobia. 2, discriminação. 3, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Falando em preconceito quanto à raça, hoje foi sancionada a nova lei que leva a injúria racial finalmente para a lei de racismo. Bom, eu estou lendo aqui o artigo 2º, Vladimir, e não encontro esse terrorismo por razões políticas. E aí? Nem por outros motivos ideológicos, né? Essa é uma grave limitação da lei, Rogério. Eu, com o colega Robalinho, que foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, isso por volta ali de 2015, pouco antes da sanção da lei, na gestão da presidente Dilma Rousseff, nós acompanhamos a tramitação dessa lei quando desempenhava essa função de chefe da cooperação internacional, e ele pela NPR. Nós chegamos a escrever um artigo, na época no Jota, isso antes da sanção da lei, advertindo para esse problema que nós enfrentaríamos. Por quê? Porque muitos dos crimes, se você considera o fenômeno do terrorismo, que não é um fenômeno novo, se nós olharmos para o século XX, nós lembraremos que a Primeira Guerra Mundial ela começou por conta de um atentado terrorista, que foi o atentado contra o arquiduque Ferdinando do Império Austro-Húngaro em 1914. Né? Nós veremos que houve, durante a história, outros tantos atentados terroristas que motivaram, por motivos políticos e ideológicos, por motivos étnicos, por motivos de preconceito também, mas muitos deles por motivos políticos, que foram praticados durante a história, durante a história italiana, por exemplo, o movimento das Brigadas Vermelhas, Brigate Rossi, a questão do exército separatista basco, os atentados na Espanha, atentados promovidos também por organizações terroristas contra os Estados Unidos ou contra alvos europeus, motivados por razões políticas e não necessariamente... IRA, por exemplo. E IRA também. Tem um fundo religioso ali, mas, evidentemente, a independência da Irlanda do Norte está também no norte aí das atividades dessa organização terrorista que foi desbandada. E quando nós estudamos esse assunto nessa perspectiva do direito comparado, e sem falar do direito internacional ainda, nós identificaremos, por exemplo, tem um autor chamado Bruno Hoffman, ele fez uma análise dos diversos conceitos de terrorismo na legislação de vários países, de um sem número de países, não vou lembrar quantos países exatamente. E ele fez uma análise estatística dos elementos dos tipos, dos elementos que mais aparecem nesses conceitos jurídico-penais do crime de terrorismo nessas nações. E aí eu vou para a sua pergunta. Quantas vezes aparece a motivação política nesse universo estudado por Hoffman? 65% dos casos. Em 65% dos casos aparece a motivação política como determinante, quando motivações são apontadas. Porque existem leis que nenhuma motivação especial é exigida. Exige-se uma finalidade... de causar o terror. Isso, causar o terror, a comoção pública, essas coisas. Mas a motivação em muitas leis não é sequer mencionada. Nas que mencionam, a motivação política aparece em 65% das vezes. O que é um número bastante significativo e que aponta para já um problema estrutural da legislação brasileira, na sua conformação também, comparativamente, mas também na sua conformação com os tratados internacionais que, desde os anos 60, e aí, de novo, não é um tema recente, né? Para nós é 2016, mas você sabe muito bem que os primeiros tratados antiterror, e eu colocaria aí a Convenção de Tóquio de 1961, se não me engano, do ano, no começo dessa lista, já trazem uma preocupação universal de cobrir vários aspectos das atividades terroristas, independentemente da motivação. Então, não interessa no apoderamento ilícito de aeronaves qual a motivação da gente, não interessa
nos atentados contra altos dignitários e pessoas especialmente protegidas, qual é a motivação da criminalização. Não interessa nos atentados à bomba, ou nos atentados contra a aviação civil, ou ainda nos atentados com material nuclear, ou no financiamento do terrorismo, qual é a motivação. Em regra, não interessa a motivação. Interessa isso que você disse, do resultado concreto que se pretende obter e o constrangimento de um Estado, ou de um Estado soberano, ou de uma organização internacional a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função da ameaça de terror ou do atentado em si. Libertar pessoas, ou fazer secessão, ou reconhecer isso, ou reconhecer aquilo. Ou seja, obrigar alguém, no caso, o chefe de Estado, o chefe de governo, uma entidade autonômica ou uma organização internacional, no sentido do DIP, a agir de certo modo. Então, é um grave erro da nossa legislação e que foi apontado não só por mim, por ele, Robalinho, mas por outras pessoas. Né? Não tem nenhuma particularidade no nosso texto, senão chamar a atenção do Congresso para isso. E, evidentemente, na época, você também vai lembrar, Rogério, o motivo para que o Estado brasileiro, o legislador brasileiro, caminhasse por aí era receio de que movimentos sociais fossem criminalizados. E o que nós vimos... E tem uma ressalva na lei, né? Ou seja, não haveria esse medo. Suficiente, ressalva mais do que suficiente. Porque ninguém criminalizará quem quer que seja numa democracia. Estamos falando de uma democracia. Se você me permite, Aras, olha só, o artigo 2º, parágrafo 2º, o mesmo artigo que define terrorismo, que define atos de terrorismo, no parágrafo 2º ele diz: o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Vejam, é uma ressalva, como você mesmo diz, é um manto que nos protege. Exatamente. E essa solução, aliás, esse problema ele foi um problema enfrentado não só pelo Brasil. Países do terceiro mundo têm essa dificuldade, mais do que países mais avançados. Esse receio em relação à criminalização de movimentos sociais foi uma dificuldade que o México teve e resolveu adequadamente, foi uma dificuldade que a Argentina teve e resolveu adequadamente. Infelizmente, nós adotamos um critério extremamente limitativo. Obviamente, os tipos penais têm que ser limitados, né, para assegurar aquela função do próprio tipo, né, a garantia, função de garantia, mas não de forma a desproteger os bens jurídicos que se pretende tutelar com essa norma e descumprindo os compromissos internacionais do Brasil. Porque, veja, muitos desses atentados recentes na história da humanidade, o atentado de Atocha, o atentado na Espanha, aquele atentado da estação ferroviária de Madrid, em março, se não me engano, 6 de março de 2004, os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, atentados que têm no seu fundo motivação religiosa, motivação discriminatória de algum tipo, são xenofóbicos, talvez. São, no fundo, quando a gente está diante de um jihadismo internacional, como aquele ligado a manifestações deturpadas do Islã, você poderia encaixar na legislação brasileira alguns desses atentados, mas outros não. Outros que têm motivação puramente política mesmo no terrorismo internacional, de entidades, mesmo como Al-Qaeda, como o Califado Islâmico, como o falecido Califado Islâmico ISIS, ou como Boko Haram na Nigéria, ou como mesmo Al-Qaeda, todas essas Talibã, né, todas essas organizações terroristas internacionalmente reconhecidas, elas muitas vezes adotam posturas que lá muito atrás tiveram alguma conotação religiosa, mas se tornaram entidades políticas. O Califado Islâmico, por exemplo, a aspiração do Califado Islâmico era de se tornar um Estado. Se tornar um Estado, uma aspiração política. Como é do Talibã, que com a saída dos Estados Unidos do território afegão, assumiu o poder no país. Né? Uma aspiração política, portanto.
Ô Aras, isso que você está falando, só para trazer aqui uma pitada de atualidade, mas hiperatualidade, porque o número da lei vai sair só amanhã. Como eu disse no começo da live, a injúria racial migrou para a lei de racismo, colocando uma pá de cal em vários temas. Tipo de ação penal, afiançabilidade ou não afiançabilidade. Bom, mas tem um detalhe. Eu estou te mostrando algo parecido com o que aconteceu aqui. Algo que ficou faltando, mas tem uma razão de ser. Ainda que seja uma razão que a gente não concorde. O legislador, nessa lei que você vai ler amanhã, ele levou para a lei de racismo a injúria preconceito quanto à raça, cor, etnia e origem. E deixou no Código Penal a injúria preconceito religioso. Obviamente, a injúria preconceito quanto à religião também tinha que ir para a lei de racismo, porque o preconceito religioso, na forma de marginalização, é abraçado pela Lei 7.716. Mas por que a injúria preconceito religioso ficou no Código Penal? Por conta de um receio de um setor preocupado com um preconceito que é dele com as religiões de matriz africanas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, tem uma justificativa. E aí, eu fazendo esse paralelo de atualidade, eu pergunto, o momento em que nasceu a lei de terrorismo, eu falei dos black blocs, etc., tal, você acha que é isso que justificou não estar razões políticas? É o fato de a Dilma ser presidente da República, ela ter aquele passado onde ela trabalhou em movimentos políticos, etc., tal. O que você acha que ali foi um descuido, foi proposital, e hoje nós estamos sofrendo com isso? E depois eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que vai envolver o futuro. O que você acha, se isso aqui vai ser suprido pela lei ou pela jurisprudência? Bom, o que eu lembro do momento do debate é um debate relacionado especialmente ao movimento de sem terra, de trabalhadores sem terra, de trabalhadores sem terra, de pessoas sem teto, pessoas em situação de rua. Essas reivindicações desse tipo. Tornar o MST, de repente, Isso, um movimento uma organização terrorista. Uma organização terrorista, o que seria, evidentemente, um absurdo, a não ser que qualquer que seja a sigla de uma entidade social, de direita, de esquerda, de centro, que pratique atos terroristas, isso é terrorismo. Um deputado pode ser terrorista? Pode. Um membro do Ministério Público como nós pode ser terrorista? Pode. Qualquer pessoa pode ser terrorista. Se o MST tomar uma refinaria, colocar fogo, não sei o que... Isso é terrorismo. Mas isso não depende da etiqueta MST, mas dos atos terroristas que eles fizeram. Exatamente. Então você pode ter um terrorista que é autoridade pública, você pode ter um terrorista que é um cidadão comum, você pode ter um terrorista que é um integrante de um movimento social, de qualquer que seja o espectro, né? Aliás, muitos desses movimentos internacionais ou entidades nacionais que em certo momento foram terroristas, alguns deles são partidos políticos ou viraram partidos políticos, ao caso do Sinn Féin, do Reino Unido, que está ligado no começo estava ligado ao IRA, ao Exército Republicano Irlandês. É o caso do Hezbollah, ainda hoje o Hezbollah é um partido político. Na Colômbia, né? Também. O Hezbollah libanês é um partido político, é uma entidade filantrópica, faz filantropia, mas para os Estados Unidos, por exemplo, está na lista de entidades terroristas. Tá? Então, existem vários espectros dessa atividade que devem ser... Se eu não me engano, as Farc, quando fez o acordo com o governo, o acordo implicava em transformar o movimento num movimento político, partido político, né? O Acordo de Havana, exatamente. E isso mostra como esse fenômeno é um fenômeno complexo, um fenômeno de difícil solução. No passado já se tentou resolver o problema, falar de outro atentado que é famoso na história, que é o atentado que matou o rei da Iugoslávia, o rei Alexandre I. Ele foi morto no atentado em Marsella em 1934, vejam só. Junto com... Ele estava visitando Marsella e estava na companhia do chanceler francês, chama Louis Barthou. E esse caso, pessoal, vocês estão acompanhando aqui no canal de Rogério, vocês deem uma olhada no YouTube e procurem esse nome, o atentado Alexander I, da Iugoslávia, e a Louis Barthou. Barthou escreve B-A-R-T-H-O-U.
porque esse é o primeiro atentado terrorista filmado da história. Ele está filmado em vídeo, não dá para ver tudo, claro, né? A gente está falando de 1934, e é um evento muito marcante porque, além desse aspecto de ser a primeira filmagem de um atentado terrorista, é um evento que motivou a comunidade internacional a formular a primeira Convenção Internacional contra o Terrorismo, que seria a Convenção de 1937, que criaria um Tribunal Penal Internacional para julgar terrorismo. Só que nunca funcionou essa convenção, porque no momento do seu processo de ratificação, que era 37, 2 anos depois começou o quê? A Segunda Guerra Mundial. E isso impediu que essa convenção entrasse em vigor. Mas é um documento histórico extremamente importante e que já nos leva aí a 70, 80 anos no passado para enfrentar um problema que ainda hoje nos aflige, e nos aflige do ponto de vista, inclusive, doutrinário e dogmático, como você pontuou aí, Rogério. E eu acho, já me adiantando um pouco aqui, nessa questão da solução para esse problema, o meu temor é que a solução seja uma solução pretoriana, jurisprudencial, como foi na lei que você citou, né, da injúria racial, né, que foi uma solução que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, não especificamente para injúria por preconceito ou discriminação étnico-racial, mas no caso da LGBTQI-fobia, da transfobia e da homofobia. Da homotransfobia, sim. Isso. Que era necessário, né, que abrindo um grande parêntese, extremamente necessário. É lamentável que nós, em 1989, tivéssemos já essa possibilidade de criminalizar condutas homofóbicas, transfóbicas, etc. E isso não foi feito durante vários anos. E o que é que o Supremo fez na ADO 26, na ação declaratória de inconstitucionalidade? Por omissão. Omissão de quem? Do Congresso Nacional. Depois de quantos anos? 2 décadas, 3 décadas, mais de 3 décadas. O Supremo foi lá e disse, aqui, eu vou colocar aqui a homofobia também no... Isso que você fala foi tão... olha que interessante, Vladimir, isso que você fala era necessário. Como cidadão, todo mundo via que essa lacuna era uma lacuna maléfica. Eu, como promotor de justiça, sabia que a homotransfobia estava presente no dia a dia, que precisava do direito penal, ou seja, o princípio da intervenção mínima não ia ser violado. O direito penal precisava intervir. Agora, nessa ADO, não sei se você já prestou atenção nisso, é algo que eu me pergunto, já conversei com constitucionalistas. Os ministros, alguns ministros, até de maneira bastante inteligente, tentaram justificar fora da analogia. Não pode dizer que está fazendo analogia, porque senão você estará rasgando um princípio importante, né? Uma viga mestra do direito penal. Mas falaram, não, ninguém está fazendo analogia, é uma interpretação extensiva. Racismo social, né? Do racismo social. Ô, Vladimir, mas se é uma interpretação extensiva, você só interpreta o que existe. Se existe, então a ação teria sido declarada improcedente. Teria. Porque não tinha omissão. Exatamente. Bom se eu sou ministro, deixa eu bater 3 vezes aqui na madeira. Se eu sou ministro, eu julgo improcedente a ADO, dizendo que não há omissão. É possível a interpretação extensiva, como já foi feito no caso lá dos judeus. Sim, no caso da Alvanger, né? Exato, vejam. E ninguém questionou por quê? Porque eu estou fazendo uma interpretação. Aí tem interpretação extensiva, sistemática, teleológica, aí você deu o antissemitismo, do antissemitismo, é fato. E aí o que é que o Supremo fez? Resolver um problema que deveria ter sido resolvido pelo Congresso Nacional. E o risco que nós corremos é que, por falha do legislador, mais uma vez o Supremo venha fazer isso. Você leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, afastando o governador aqui do DF, eu estou em Brasília, né? O governador do Distrito Federal foi afastado por decisão primeiro monocrática, depois confirmada pelo Pleno. E no caso da prisão do Anderson Torres, a mesma coisa. Já foi citada a lei de terrorismo. E a maior parte da doutrina, você tem essa posição, outros tantos têm essa posição, não é cabível a invocação da lei antiterrorismo nesses eventos do 8 de janeiro em Brasília. Né? E que não venham dizer, como já disseram aí, dizendo, mas a motivação política
ela está implícita no artigo 2º. Calma, leia o artigo 2º, parágrafo 2º. No parágrafo 2º, que traz o manto protetor, expressamente se diz manifestações políticas. No parágrafo 2º, que não está criminalizando nada, muito pelo contrário, é o manto protetor. No caput, e lá eu tenho crime, eu estou lendo aqui, ó, fala xenofobia, que não tem nada a ver com manifestação política, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. E, expressamente, os parlamentares quiseram excluir essas palavras, porque elas estiveram escritas no anteprojeto. Então, se fizer uma interpretação histórica do PL, vai chegar aí. Vai chegar. O que a gente está dizendo aqui, esses atos são justificáveis de modo algum. Eles caem em outra lei, você tem livro sobre isso, a Lei 14.197. Né? Aliás, eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. E nós sabemos que nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o 359L e 359M, ainda que eu tenha aquele posicionamento de que o crime não é político, a competência é da Justiça Federal, obviamente, mas não porque é político, na minha opinião. Sim. Porque eu tenho o 109 inciso 4, interesse induvidoso da União. Bom, Vladimir, vamos imaginar que você seja o órgão do Ministério Público no caso concreto. Como que você... E vamos imaginar que, de maneira pretoriana... Deixa eu bater na madeira. Legal para jogar. Rapaz, o camarada que está com isso na mão agora está com um pepino gigantesco. Hein? Tomara que esteja assistindo aqui, pelo menos os assessores. Agora, veja, Horas, como é que você vai trabalhar o terrorismo político e os crimes contra o Estado Democrático de Direito? Porque, eu vou ser sincero, eu vejo aí um certo conflito aparente. E esse conflito você deve resolver pela especialidade. E a especialidade me leva ao 359L, ao 359M. Ah, mas a pena é menor. Mas espera aí, o princípio da especialidade nunca se preocupou com pena. Nunca. Não. Nunca. A pena não é algo que dita especializante. Aliás, é só você lembrar do exemplo comezinho. Homicídio e infanticídio. O infanticídio é um homicídio especial e tem pena menor. Paciência. Quem falou que o crime especial tem que ter pena maior? Não está em nenhum lugar. Mas eu fico imaginando como que você sai dessa. É terrorismo político ou é crime contra o Estado Democrático? Esse problema que a gente tem que resolver é quem criar eventualmente o problema com essa interpretação. Né? Tanto eu quanto você somos de opinião de que essa lei não é aplicável. Nós não vamos sofrer com esse problema. Poderia ser. Ela não é aplicável e, para mim, a lei aplicável... A lei, obviamente, do Código Penal, esses artigos 359, do I ao R ali, a gente escolhe alguns, aí você já apontou dois muito pertinentes, relativos a golpe de Estado, etc., sedição, né? Movimentos sediciosos, mas outros crimes podem ter acontecido, né? Claro, o crime de dano, o crime lá da lei penal ambiental, aquele artigo 62, se não me engano. Contra o patrimônio público, cultura histórico. Tombado, né? A organização criminosa. Crime não falta. É isso que eu ia te falar. Eu até brinquei. Falei, eles só não passaram, ao que tudo indica, pelo tipo 6, dos crimes contra a dignidade sexual. E olha lá. Sim. Pois é. Então no frigir dos ovos, a gente tem que ter muita cautela com isso, porque se por uma causa muito nobre, repitamos, acho que é a sua posição também, de criminalizar essas posturas que são discriminatórias contra as pessoas que são homossexuais ou que são do grupo LGBTQIA+. Muito embora, Rogério, você sabe muito bem que por exemplo, o homicídio a gente não precisaria dessa ADO do Supremo, né? Pela motivação torpe, né? Motivação torpe. Mataram uma pessoa porque ela é homossexual. Isso pode ser uma motivação torpe, na minha opinião. Não sei se você concorda com essa qualificadora aí. Mas, já independentemente dessa posição do Supremo Tribunal Federal, a morte ou a lesão corporal praticada por esses motivos já poderiam ser enquadradas na lei penal. O problema mesmo estava na 7716 de 89. E agora, esse problema do terrorismo, e eu gosto sempre de lembrar que nós temos 3 leis que estão no marco normativo antiterrorista. A lei
13.260, de 2016, a Lei 13.810, que é aquela que manda aplicar no Brasil as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre organizações terroristas ou entes, pessoas vinculadas a atividades terroristas, o bloqueio de ativos e tudo mais, e também a lei de lavagem. A lei de lavagem, porque a lavagem de dinheiro é a prevenção da lavagem de capitais, a prevenção do financiamento do terrorismo. Olha só, se o cara é acusado com base na lei antiterrorismo, os financiadores podem cair em financiamento do terrorismo na 3.260 e, eventualmente, em lavagem. Eventualmente, em lavagem na 9.613. Por conta do financiamento do terrorismo, né, de atividades terroristas, o que amplia bastante a resposta penal, significativamente. Lembrando que o terrorismo é punido com pena de 12, até aqui, ó, a 30, né? De 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou violência, que no caso aqui são meros amendoins. Rogério, tem mais uma coisa, você vai lembrar que assim, nós cometemos vários erros sobre o terrorismo, e não de agora. Quem quiser, abra aí. No site do Planalto, a 9.613 original. Procure 9.613 não compilada. Texto não compilado. Vocês vão ver lá que o texto original não tinha terrorismo e financiamento do terrorismo. Foram incluídas essas condutas em 2003. Mas para quê? Para enganar. Para enganar. Por que eu digo para enganar? Porque vocês vão lembrar que existiu na história do Brasil uma lei para inglês ver. Qual foi a lei para inglês ver? Uma lei aprovada em 1831, chamada Lei Feijó, que foi aprovada por conta de um compromisso que o Estado brasileiro, recém-tornado independente, 1826 eu estou falando, né? Recentemente tornado independente, de Portugal. E aí nós fizemos um tratado de amizade e reconhecimento da nossa independência com o Reino Unido, pelo qual nós deveríamos impedir o tráfico, chamado negreiro na época, no Atlântico Sul. Não seria permitido mais o tráfico para o Brasil, de pessoas escravizadas da África para cá. Porque no Atlântico Norte isso já estava proibido. O que é que nós fizemos para cumprir esse tratado? Aprovamos essa lei, só que essa lei foi cumprida assim, de forma assim, desleixada, desdenhosa, e ela ganhou esse nome, Lei para Inglês Ver. Quando eu falo de terrorismo, eu sempre lembro dessa lei, porque nós fizemos, com essa reforma de 2003, a mesma coisa. Esta inclusão do terrorismo e do financiamento ao terrorismo em 2003, na lei de lavagem de dinheiro, foi uma lei para o GAFI ver, porque nós estávamos sob pressão do Grupo de Ação Financeira Internacional, nas avaliações que o Brasil sofre periodicamente do GAFI, como membro integrante desse grupo, e nós precisamos dar uma resposta, que a gente está cuidando aqui do terrorismo no Brasil. E aí fizeram essa lei. Aí eles não acreditaram na enrolada do bypass, né? Na Bahia fala zignal, se tem baiano ouvindo aí, eles conhecem essa expressão, é dar o drible, né? O drible da vaca, né? Aquele também chamado drible de carroceiro, né? Você joga a bola lá e vai atrás. Então, demos esse drible de carroceiro no GAFI, e eles perceberam que eles estavam sendo enrolados. Continuaram pressionando o Brasil. Aí veio, finalmente, a lei de 2016, capenga. Aí o que é que nós fizemos? Tivemos que aprovar uma outra lei na correria, essa 13.810. Procurem na tramitação dessa lei, que vocês vão ver que o governo teve que acelerar o passo, porque o Brasil ia ser punido pelo GAFI, íamos ser colocados numa lista cinza de países não conformes. E aí a lei foi aprovada, tem alguns probleminhas nela, e agora, de novo, estamos diante de problemas resultantes daquilo que Suxberger, né, gosta de ressaltar, de problemas de logística na construção dos textos normativos brasileiros, que acabam gerando problemas para você, Rogério, que tem que explicar nos seus livros as maluquices que passam pelo Congresso e as soluções mirabolantes que são procuradas para resolver problemas gravíssimos, não por falta de aviso, não por falta de aviso. Então ninguém está defendendo aqui atividades sediciosas ou atividades contra o Estado Democrático de Direito, só estamos defendendo o quê? Um princípio liberal do direito de qualquer país do mundo, que é o princípio da legalidade penal estrita, e isso que você já disse em relação à analogia,
que não é, obviamente, admissível em malam partem no direito penal. Você sabe que tudo isso que nós estamos falando, leis e tal, só essa semana eu tenho 6 aulas para regravar. Mas do Zé, peguei, joguei fora, estou regravando minhas aulas. Quais são as que você vai regravar? Porque eu tenho uma para regravar também. Vou ter que regravar crimes contra a honra, vou ter que gravar lei de racismo, vou ter que regravar prescrição, porque eu discuto a imprescritibilidade da injúria, hoje não tem mais discussão, ela está na lei de racismo. A própria lei que trouxe os crimes contra o Estado Democrático de Direito tem lá uma questão envolvendo preconceito no crime político. São 6, eu tenho aqui 6. Mas eu ia te dizer o seguinte, para a gente encerrar, já, faça rápido a live com você, mas também se fica citando lei, que, porra, nem minha avó era nascida, vai fazer 106 anos, minha avó não era nascida. O Aras, ele cita umas leis que, quando você vai ler, você vê que é uma lei que não está de acordo com as nossas regras ortográficas, então a gente não gosta de ler esse tipo de lei. Né? O Aras, olha que interessante, que eu também já vi, discordo, e eu coloco aqui para ouvir sua opinião, e aí a gente já vai encaminhando para o encerramento, que vai fazer 1 hora. Você mencionou que documentos internacionais, alguns inclusive ratificados pelo Brasil, o terrorismo com finalidade política é terrorismo. Aí chegaram a dizer o seguinte, não tem problema, é só nós, ao invés de fundamentarmos o terrorismo na lei interna, vamos fundamentar na lei internacional. Eu discordo. Precisa ter a digital do legislador interno. E nós temos um precedente, que não faz muito tempo, que envolve a organização criminosa. Enquanto não veio uma lei definindo a organização criminosa, e a primeira foi a 12.694, se eu não me engano, enquanto não veio uma lei definindo a organização criminosa, e ela só definiu a organização criminosa sem tornar crime autônomo, era uma forma especial de cometer crime. Enquanto não veio essa lei, o MP, eu mesmo, quando estava no GAECO, eu denunciava alguém por crime mais associação criminosa na forma de organização criminosa, me valendo da Convenção de Palermo. O que o Supremo fez? Num caso de São Paulo, em que o colega denunciou por lavagem, figurando como crime antecedente a organização criminosa, e o fundamento da organização criminosa era o Tratado Internacional, era a Convenção de Palermo. Se não me engano, é o HC 96007, né? Se não me engano. Se for isso, você não passa em psicotécnico de concurso. Não é possível. Se não me engano. Vamos lá. Peraí, repete para mim que eu vou pôr. Se for isso, além de eu ficar puto... Tomara que eu não tenha errado, senão é uma vergonha máxima. HC? 96007, será que é ele? Deixa eu ver aqui. Procurar aqui. Exatamente. É ele mesmo? Exatamente. Pois Deixa eu ver aqui. Exatamente. Pessoal, não tentem fazer isso. Isso você pode, seu examinador percebe que você sabe número de HC, você pode ser reprovado no psicotécnico. Então, bom, mas você não acha que esse salto triplo carpado agora vai redundar? É que não vai redundar na mesma coisa, porque ele virá do próprio Supremo. Virá do próprio Supremo. Eu acho o seguinte, Rogério, eu acompanho você nisso e eu diria mais algo mais. Nós não podemos fazer isso por uma questão muito simples. A implementação, os tratados internacionais, eles são tratados de 2 tipos. Nós temos tratados internacionais de direito internacional penal em sentido estrito, como os tratados que criminalizam condutas, eles próprios. Um exemplo é o Tratado de Roma. Você pega o Estatuto de Roma de 1998, qualquer estudante vai perceber, qualquer operador de direito vai perceber, que o Estatuto de Roma já traz a pena, já traz regras de prescrição, inclusive. Não é pena de morte, a pena máxima lá é a pena de prisão perpétua. Para os crimes contra a administração da justiça do TPI, a pena é de até 5 anos. E o pessoal esquece desse capítulo. Né? O pessoal acha que os crimes são só aqueles do início, esquece os crimes contra a administração da justiça 70, do tribunal. Então você tem crimes e penas. Então isso é direito internacional penal. Né? Já existe um segundo grupo de tratados que eu chamo de suppression treaties,
tratado de supressão, traduzindo literalmente, mas em português fica melhor tratado de eliminação de certas condutas internacionalmente relevantes. Esse grupo do Suppression Treaties, eles são tratados que ordenam os países à criminalização. Então, são normas para o direito penal interno. Então, esses eu escrevo como sendo mandados internacionais de criminalização. De criminalização, exatamente. São mandados criminais convencionais ou internacionais de criminalização, daria no mesmo, que determinam obrigações positivas para os estados de criminalizarem certas condutas e julgarem nos seus ordenamentos jurídicos. Então, todos esses são 13 tratados, dos quais o Brasil é parte, tratados universais, tratados da Agência Internacional de Energia Atômica, tratados da Organização Internacional de Aviação Civil, tratados da Organização Marítima Internacional, tratados das Nações Unidas e da OEA. No final, entre tratados universais e regionais, são 16 aos quais nós estamos vinculados. E todos eles são tratados do segundo grupo, tratados de obrigações de criminalização e, portanto, de que nós tenhamos as chamadas enabling legislation, as leis penais, lex populi, lei do Congresso Nacional, que permita a imputação criminal diante dos juízes locais. Diferente é a situação dos tratados do primeiro grupo, tratados em que a criminalização é primária neles próprios, de direito internacional penal, e aí se cria um tribunal. E julgado também por um tribunal internacional. Isso, que julgará aquela conduta já internacionalmente criminalizada e internacionalmente penalizada, né, no próprio texto do tratado. Então, a utilização do tratado ela pode servir como um reforço das obrigações internas, mas a norma ser imputada na denúncia do Ministério Público e objeto da sentença judicial é a lei penal doméstica. O princípio da legalidade penal estrita que não pode ser abandonado aqui. Perfeito. Bom, Vladimir, eu agradeço imensamente. Acho que teremos outros temas para trabalhar, mas eu acho que esses temas que nós trabalhamos são temas que acabam, pelo menos de acordo com a nossa impressão, resolvendo muito do que se está debatendo por aí. Não sei se isso aqui vai ser seguido, mas nas condições normais de temperatura e pressão, é o que se sempre imaginou que fosse ser observado se um dia chegássemos ao estágio em que nós vivemos hoje. E eu quero agradecer imensamente a sua disposição. Você aceitou logo. Ontem eu fiz o convite, só não deu certo ontem, que você estava em trânsito, mas já deu certo hoje. Acabaram as férias ontem. Acabando as férias, pois é. Estava em Itacaré, na Bahia, minha terra. Estava aproveitando um pouquinho. Itacaré, é horrível isso, né? Colocar Itacaré, imagens, Google, você vai ficar extremamente chateado com o que você vai ler e ver. Então tá bom, Vladimir, eu vou te passar a palavra para você fazer as considerações finais, não sem antes insistir no meu agradecimento. Eu que agradeço, Rogério, mais uma vez. É sempre muito interessante conversar contigo aqui com sua enorme audiência, porque você é um cara sempre atualizado, sempre citado, né, pelos tribunais brasileiros. E então é sempre uma alegria, realmente, um bate-papo que passa rápido. E para mim é sempre bom poder participar desses eventos contigo aí, ajudando um pouco a desanuviar essas nuvens, né, que alguns, uns e outros, colocam sobre a legislação brasileira. Às vezes o próprio legislador é quem faz isso, né? Mas a gente tenta aqui ajudar um pouco os alunos, os estudiosos, a encontrar algumas saídas para essas encruzilhadas, e estamos uma encruzilhada bastante sensível agora, né? Mas espero que nossos órgãos públicos tenham sabedoria para que nós todos, como nação, nos mantenhamos unidos, né? Países como o Brasil, federações como o Brasil, já passaram por situações dramáticas como essa, talvez até mais dramáticas. Eu vou citar aqui os Estados Unidos, vocês vão lembrar da Guerra Civil Americana. A gente não está em guerra civil, nós não vamos para nenhuma guerra civil, mas países que enfrentaram esses momentos duros na história conseguiram se superar e avançar com a sua democracia e resistir a essas tentativas de desestabilização. Então, nos mantenhamos juntos, nós todos somos brasileiros e amamos o Brasil,
e vamos perseverar para que o nosso país se desenvolva e que nós tenhamos condições de cumprir o nosso destino constitucional, o nosso destino de uma nação que deve ser exemplo para todo mundo e não um motivo de chacota ou de vergonha para nós mesmos. Perfeito. E logo teremos uma outra live comigo e com o Vladimir. Vai ter um assunto, com certeza, que nós veremos aqui. E eu vou na próxima live tirar da manga, sem ele saber, um número de habeas corpus. Vocês vão ver. Tchau, Vladimir. Abraço. Um abraço, até logo. Boa noite a todos.